Então, gente, olha, vamos aqui, todo mundo preste atenção. Assim, esse assunto de exceções, eu não acho que ele é um assunto complicado, não. Mas uma vez teve uma aluna que fez o TCC, e aí no levantamento dela, ela perguntou aos alunos qual é o assunto que eles tinham mais dificuldade. E a maioria colocava exceções. Mas eu acho que muitas vezes é isso, porque às vezes é visto no final, e aí todo mundo já está cansado. Né? Mas assim, não é um assunto que é complicado, mas ele exige que a gente entenda como é que é o fluxo da execução do programa, certo? Alguém vai perguntar alguma coisa? Deixa eu pensar. Fala. Você não ouviu. Não, foi que ele certo? Ó, o que é que a gente tem aqui? O que é que eu vou falar para vocês, certo? Quando a gente executa um programa, vamos ver se todo mundo presta atenção, me liga o celular, presta atenção aqui. Vamos aqui, gente, por favor. Vem pra frente, todo mundo está aí na última fileira, na última e na penúltima, todo mundo vem pra cá. Por favor. Sempre está grande aqui, tá um congelador, mas aqui tá mais assim, né? Do lado de cá aqui tem 2 lugares. Gabriel, vem também. Vem Álvaro, pode fazer a cadeira, pode puxar pra cá. João, aí você viu vem pra cá também, gente. Traz as cadeiras mais pra cá. O escritório vai vir pro lado de cá, qualquer coisa pro lado de cá tá menos frio, aqui também. Vamos lá? Ó, é sério, porque esse assunto ele é muito importante. E aí ele realmente, assim, com base nele, vocês vão resolver muita coisa da vida de vocês em programação Java daqui pra frente. Bora lá. O que é que eu estou pedindo a vocês aqui? Eu disse a vocês que aqui a gente tem um programa, eu disse para vocês fazerem um programa bem simples, que lesse o número, e aí, ao ler esse número, ele vai tentar ver se esse número é par ou ímpar, certo? Então, para fazer isso, o que é que a gente fez? Definiu nossa classe, né? Importou o JOptionPaint para a gente poder utilizar o JOptionPaint. E aí no main, o que é que a gente fez no main? Declarou uma variável x, onde essa variável x é obtida fazendo integer parseInt, ou seja, convertendo de string para inteiro, o que o JOptionPaint voltar para a gente. Eu abri o JOptionPaint, que é aquela janelinha, que vai dizer digite o número, a pessoa vai digitar o número, e nesse integer parseInt eu vou converter esse número de string para inteiro. E aí depois, se ele for um número par, ele imprime que é par, senão ele vai imprimir que é ímpar. Então o programa só é isso daí, tá certo? O fluxo de execução normal desse programa é isso, é ver, ler o número, ver se é par, ver se é ímpar. Isso é o fluxo normal de execução. Só que a gente também pode ter fluxos excepcionais. Né? A gente tem o que a gente chama de exceções, coisas que não eram para acontecer, mas que acontecem na prática. Né? Na prática, né, se você rodar esse programa, né, o fluxo perfeito, o mundo perfeito, né, o usuário vai lá digitar um número, né, você coloca esse número, digo 6, aí ele diz, é par, beleza, meu programa executou normal, terminou de executar tranquilo. Mas, na realidade, quando a gente roda, às vezes o usuário erra, o usuário faz coisas que não deveria. Então, o usuário pode chegar lá, na hora de digitar o número, ele foi e colocou uma letra, um R, tá certo? E aí, o que é que aconteceu quando ele botou o R? Aconteceu o que a gente chama de uma exceção, certo? E aí, esse trace da execução, né, que a gente chama de trace da execução, ele é mostrado para o usuário, o que não deveria acontecer. Não é isso? Isso aqui era para aparecer para o usuário? Não. Então, o usuário digitou errado, mas a culpa é do usuário. Não, mas a gente, como desenvolvedor, tem que pensar nas ações do usuário, no que ele pode fazer de certo e de errado. E aí, uma das coisas que o usuário pode fazer de errado é justamente digitar uma letra, quando na verdade a gente espera um número. Então, em Java, quando isso acontece, né, é lançado, a gente diz que é lançada uma exceção. E aí, quem lançou foi o programador. Foi alguém que fez lá essa exceção e disse, olha, quando acontecer isso, lança essa exceção. E aí, outros programadores têm que tratar essa exceção. Quer dizer, aconteceu esse problema. Então, o que é que eu vou fazer se acontecer esse problema? Eu vou mostrar uma mensagenzinha bonitinha para o usuário. Texto inválido. E não, isso está aqui. Tá certo? Tem outra forma de fazer isso?
A gente vai fazer já já. Mas a primeira coisa, vamos entender o que é que aconteceu nesse erro. Quando é mostrado dessa forma daqui, pra gente, para o desenvolvedor, é perfeito assim. Embora não pareça, mas isso é perfeito. Por quê? Porque aqui a gente tem qual foi o caminho que gerou o erro, tá certo? Nesse caso aqui ele está dizendo o seguinte, olha, houve uma exceção na thread main. Thread é o seguinte, o que é uma thread? É um fluxo de execução. Quando a gente executa um programa, ele pode criar uma ou mais threads, certo? De execução. Quando a gente tem um jogo, o jogo normalmente tem várias threads. Você tem a thread, o processo, o que é que diz... Por exemplo, o jogador que está jogando, os monstrinhos, no caso do Pac-Man da vida, cada um deles pode representar um fluxo de execução diferente, uma thread diferente. A gente pode ter programas que tem uma thread só, que é a thread main, ou a gente pode ter programas que tem várias threads, que são vários fluxos paralelos. Às vezes, enquanto você está digitando lá, o sistema está salvando, o sistema está se comunicando com o servidor. Então, cada fluxo desse de execução a gente chama de uma thread, tá certo? Quando acontece uma exceção, normalmente ele mostra pra gente em qual thread aconteceu essa exceção, em qual fluxo de execução aconteceu essa exceção. No caso aqui, o fluxo de execução foi o fluxo de execução principal, foi a thread main vem de principal. E aí ele diz, qual foi a exceção que aconteceu? Foi a exceção chamada Number Format Exception. Uma exceção em Java é representada por uma classe que está num pacote. Tudo em Java é classe, até um erro é uma classe. Então, existe uma classe que alguém criou um dia, chamada Number Format Exception, que está lá no pacote java.lang e que é lançada nessa situação, certo? Aconteceu nessa situação. E aí ele disse o seguinte, nessa exceção aconteceu com a input string R, eu não digitei R lá, então o problema foi porque eu botei R, então você já descobriu o que é o problema. Então, para o programador, esse erro é para ajudar a gente a descobrir o que é aquele problema, certo? E aí ele disse o seguinte, olha, onde é que foi que aconteceu? Foi na hora de chamar esse método Number Format Exception for Input String, lá dessa classe Number Format Exception, que foi chamado pelo parseInt, que foi chamado na linha 580, que foi chamado pelo parseInt lá de integer na linha 615, que foi chamado pelo main, né, aqui na linha 6. Então a gente olha, então o que é que aconteceu na linha 6? Na linha 6 a gente mandou chamar integer parseInt. Então o integer parseInt foi chamado e lá aconteceu uma exceção. Tá certo? Então quando a gente viu no erro, a gente vai ver que na linha 6 foi que aconteceu. E a gente viu, foi aonde? Foi no integer parseInt. A gente consegue ver isso daí pelo erro que é mostrado pra gente, tá certo? E esse erro só acontece porque quem fez o parseInt notou lá, quando vier uma letra, lança a exceção dizendo que Number Format Exception, o formato do número está errado, não é um número, tá certo? Beleza, gente, deu para entender mais ou menos a ideia. Mas e como é que a gente evita que uma exceção aconteça? Então vamos lá, existem várias formas, vários tipos diferentes de exceção em Java. Existem exceções que a gente diz que são exceções de runtime, que é na hora da execução que ela pode acontecer, né? E existem as exceções, né, em que a gente sabe o seguinte, a gente obriga, as exceções de runtime são exceções que é o seguinte, olha, não é, eu vou garantir, eu não espero que realmente o usuário digite errado, mas se ele digitar, eu tenho que me preparar para isso. Por exemplo, outro tipo de um tipo de runtime exception é essa aqui, o Number Format Exception. Outro tipo de runtime exception é no pointer exception, que é o seguinte, eu tenho uma variável lá, aluno A igual a 1000 aluno. E aí você faz lá, aluno A, me dê seu endereço, e o aluno A tá nulo, você vai ter uma exceção também, que é uma null pointer exception. Porque você não inicializou o aluno para poder estar chamando o método nele. Mas não é uma exceção esperada, é um erro de programação, tá certo? Agora, existem algumas exceções que você diz o seguinte, olha, quando você chamar esse método, sempre pode dar uma exceção, então você tem que se preparar para isso, né? Que são as exceções que a gente chama de checked exceptions, são exceções que a gente sempre tem que checar. Certo? Tanto as exceções que a gente tem que checar, quanto as que a gente não é obrigado a checar, a gente pode tratar essas exceções. Em Java, o tratamento de exceções é feito usando duas palavrinhas básicas. Eu não sei se você já viu em algum canto. Que é o try e o catch. Né? O que é try em inglês? Tentar, né? E o que é catch? Pegar. Não é isso? Então, o que é que acontece? Quando a gente chama
um trecho de código que pode lançar uma exceção, a gente pode tratar esse trecho de código. Nesse caso daqui, onde é que pode acontecer uma exceção aqui? Nesse nosso código daqui. Onde é que a gente já pode esperar que pode acontecer uma exceção? Aqui, nesse momento que eu declaro a variável e chamo o integer paciente. Eu não sei que pode acontecer um problema aqui. Então, quando a gente vai executar uma chamada de método, onde a gente sabe que pode acontecer uma exceção, a gente pode colocar essas chamadas de método dentro de um bloco try, certo? Então, o try é um bloco que a gente cria, que diz o seguinte, ó, tente executar isso. Se der problema, captura a exceção e faça isso, certo? Então, para poder capturar e tentar, eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, olha, antes de ler, eu não mandei ler o número, só que eu vou botar isso aqui dentro de um bloco try. Eu vou dizer, ó, tente fazer isso, certo? Então, try, tente fazer isso. Então, ele vai tentar. Daqui a pouco eu vou ajeitar a tabulação. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou tentar fazer isso daqui. Só diminuir, só para vocês terem uma ideia. Então, vou tentar ler. Se deu tudo certo, beleza. Ele foi e mostrou que era pau ímpar. Se der qualquer erro aqui dentro, né? Na verdade, se der o erro que eu vou explicitar dentro do meu cat, aqui dentro, aí eu vou fazer um tratamento. Então, eu vou tratar esse erro. Então, eu vou dizer qual é o erro que pode acontecer aí dentro que a gente já está prevendo. Qual é a exceção que pode acontecer? Que eu disse a vocês. Que vocês viram acontecendo. Como é o nome da exceção, da classe que representa a exceção? Então, eu vou chegar aqui. Cat, number format, exception. Não, você não vai decorar, você vai olhar na documentação. Nesse caso, vai acontecer tanto que vocês vão ver que elas vão ficar na cabeça de vocês. Mas, na verdade, você sabe delas, se você olhar no paciente, na definição do paciente, quando você clica aqui, ele já mostra, olha, ele pode lançar number format exception. Então, o que acontece? Quando a gente chama um método, ó, gente, e esse método pode lançar, não é que ele vai lançar toda vez, mas se ele pode lançar uma exceção, ele foi, na hora que ele foi declarado, já se diz que ele throws é joga, ele lança. Então, esse método, ele lança number format exception quando acontece alguma coisa errada. Então, se ele lança number format exception, então eu sei que eu posso capturar number format exception aqui embaixo, certo? Então, nesse caso aqui, o que é que eu digo? Olha, se acontecer uma number format exception, eu posso mostrar uma mensagem para o usuário. Ó, joption pane, ponto, show message dialog, null. E aí o seguinte, quando ele captura uma exceção, o que é que aconteceu? É porque o paciente jogou a exceção, né? Lançou a exceção, não foi? Aí aqui eu tô pegando, é como um jogo de beisebol, assim. Um lança e outro pega, tá certo? Quando ele pega a exceção, essa exceção ela vem guardada num objetozinho, que é um objeto do tipo exception, que é justamente que é o que está nessa variávelzinha E. E aí a exception, existe uma classe em Java chamada exception, e aí toda exceção, várias exceções daqui, elas herdam dessa classezinha exception. E aí toda exceção, ela tem dentro dela uma mensagem, tá certo? Então, se eu sou um number format exception, no pointer exception, qualquer que seja a exception, ela tem dentro dela uma mensagem. Então, o meu tratamento da minha exceção pode ser mostrar a mensagem da exceção. Para que a pessoa, eu vou mostrar só a mensagem, não precisa mostrar todos os detalhes, tipo, todo aquele trace de onde foi, qual foi a linha de código que aconteceu. Para o usuário isso não importa. Mas se eu quiser, eu posso mostrar só a mensagem da exceção. Ou não, se eu quiser, eu fico com a mensagem para mim, eu guardo só no meu log o que é que aconteceu de erro, né, para que o programador saiba o que é que aconteceu, mas para o usuário eu só boto uma mensagenzinha bem simples. Então, eu posso chegar aqui e botar só assim, olha, para o usuário eu só vou mostrar o seguinte, olha, tipo assim, verifique se você digitou o número corretamente, por exemplo. Verifique se digitou um número corretamente. Então, a pessoa foi e digitou, você mostrou para o usuário só isso. Mas para você, desenvolvedor, você vai mostrar, vai guardar no arquivo, vai mandar imprimir lá na linha de erro qual foi o erro que de fato aconteceu.
Então, você pode chegar aqui e fazer, ó, system.where, que é como systemout.println. Qual foi a exceção que aconteceu? getMessage. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou dizendo, olha, essa exceção que aconteceu, que eu acabei de capturar, manda imprimir a mensagem dela na saída de erro do sistema, só para eu saber o que foi que aconteceu, eu como programador, tá certo? E aí, às vezes, a gente faz o seguinte, a gente guarda o que sai nessa saída de erro, às vezes a gente redireciona para algum arquivo de log, para a gente poder descobrir o que faz, né? Os hackers, assim, quem gosta, quem mexe com sistemas, com gestão de sistemas, né, com gerência de sistemas, vive olhando logs das coisas. Por quê? Porque alguém que fez o sistema se preocupou em ficar guardando as informações para que alguém descubra o que é que aconteceu para o sistema ter saído do ar, se foi um ataque ou se foi um erro mesmo. Então, esse tipo de informação tem que ficar guardada em algum lugar. Então, às vezes, a gente manda para a saída padrão de erro ou manda para um arquivo de log, o que a gente achar melhor, tá certo? Quando eu mando rodar esse meu programa, o que é que vai acontecer agora? Né? Se eu digitar um número, vai dar tudo certo, porque ele vai tentar e vai dar certo, vai executar. Mas se não der, se der uma exceção, então, digamos, eu coloquei X aqui, e aí mandei OK, o que é que vai acontecer? Aí ele disse, verifique se digitou o número corretamente. Então, mostrei para o usuário só isso, mas lá na saída de string, na saída de erro, ele mudou. Ó, foi esse input string X que estava com problema. Eu botei X ao invés de colocar o número que era o que eu esperava. Beleza, gente? Esse for, Oi? ele for. Não, esse for foi para a input string X, é para, no sentido de para, certo? Gente, então existem exceções que já são da linguagem, já são classes prontas da linguagem. Então, vocês viram aqui o exemplo de number format exception, certo? No pointer exception é outro tipo de exceção que também pode acontecer, tá certo? Então, digamos, vamos lá, digamos se eu criar aqui, deixa eu fazer outro exemplo para vocês, né? Vamos fazer aqui uma classe, digamos que eu crio uma classe aqui, contato. Então, crio uma classe contato, aí o contato tem um nome e um telefone, certo? E aí, como é que a gente faz o construtor de contato? Só lembrando, public contato, string, tá assim, string n, string t, e vou fazer, ó, this.nome recebe n, this.telefone recebe t, tá? Então, criei um construtor, posso fazer assim, só o getNome. Como é que a gente faz o getNome? Public string, getNome, return this.nome. Vou fazer só isso aqui por enquanto, tá certo? Então, eu criei aqui um contato, né? E aí, com esse nome. E aí, o que é que acontece? Quando a gente faz um programa, então, vou fazer aqui um novo programa, que é testa contato. Então, vou fazer o seguinte. Duas coisas, assim, uma coisa bem básica. Vou fazer aqui o main, public static void main, string args. E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Se eu criar, como é que eu crio um objeto contato? Posso fazer aqui, contato x igual, como é que eu crio um novo contato? New contato. E aí, posso botar aqui a Ila 333, certo? Então, eu criei um contato, a Ila 333. Aí, posso chegar aqui e fazer system.out.println x.getNome. Aí, o que é que ele vai imprimir? O que é que esse programa vai imprimir? A Ila, né? Porque ele mandou pegar o nome de Aila. Se eu pegar esse aqui e repetir, fizer agora, contato x igual, contato, não x agora, x2 igual a nulo. E aí depois eu disse, olha, agora imprima x2.getNome. O que é que vai acontecer aqui, gente? O contato está nulo, não está apontando para canto nenhum da memória. Como é uma variável, um objeto que está vazio, se eu mandar chamar qualquer método nele, o que é que vai acontecer? Uma exceção também.
Qual é a exceção que vai acontecer nesse caso? É number format exception? Não tem nada a ver com o formato de número, né? Qual vai ser? A null pointer exception, não vai? Então, se eu mandar rodar aqui, ele diz, ó, exceção na thread main, Java Lang null pointer exception, na linha 7 de testa contato. Ah, o que é que tem nessa linha? Ah, foi no getNome, chamei getNome e um objeto que era nulo, certo? Então, a exceção disse pra gente que isso aconteceu. Mas notem, gente, faz sentido aqui eu fazer um try-catch? Não, né? Aqui foi doidice da gente, do programador que simplesmente esqueci de inicializar, estava nulo, esqueci de fazer um nil no contato. Então, é um erro de programação, certo? Então, nem sempre que a gente, por exemplo, o que é que aconteceu aqui? Ao chamar qualquer método e qualquer variável, pode acontecer um null pointer, tá? Mas isso quer dizer que toda vez eu vou fazer um try-catch? Não. Isso não quer dizer que toda vez eu tenho que fazer um try-catch, certo? Mas em algumas situações eu quero ser obrigada a fazer um try-catch, tá bom? Em que situações? Vamos lá, a gente fez um contato, vamos dizer agora que a gente tem uma agenda, certo? Uma agenda de contatos. Então eu vou fazer aqui com vocês uma agenda de contatos. Então eu vou fazer aqui uma nova classe, que é uma agenda. E na minha agenda eu vou colocar a minha lista de contatos. Como é que a gente declara a lista de contatos? Ó, private list contato, não era assim? Contatos. Então a gente criou aqui a lista. Vou importar Java Util List. E aí a gente pode ter um construtor da agenda. Como é que é o construtor da classe agenda? Public agenda. O que é que eu faço no construtor? A gente inicializa os atributos. Qual é o atributo que eu tenho aí? Não, menina, a agenda não tem nada disso, não. O que é que a agenda tem? Tem a lista de contatos. Só é esse o atributo que a agenda tem. A agenda, certo? Como é que a gente inicializa essa lista de contatos? This.contatos igual, vamos lá, revisão. New array list de contatos. Beleza, gente? Todo mundo lembra disso? Assim, isso aqui é como é que a gente cria uma nova lista de contatos. Não é isso? E aí a gente pode definir as operações que a agenda da gente tem. O que é que a gente pode fazer numa agenda? Cadastrar um contato, pesquisar. Não tem várias coisas que a gente pode fazer? Não é isso? Então, posso chegar agora e posso fazer um cadastrar contato, não posso? Como é que seria um cadastrar contato na agenda? Vocês vão fazer uma coisa parecida com os candidatos, com os eleitores, né, para a urna eletrônica. Mas é importante que vocês entendam nesse exemplozinho simples para poderem levar para lá também. Como é que seria o método cadastrar contato? No caso da urna eletrônica de vocês, a gente criou ele como sendo booleano, que é o seguinte, eu tento cadastrar. Se eu não conseguir, se já existir algum, eu retorno false, certo? É uma forma de fazer. Eu vou fazer dessa forma e depois eu faço do jeito que eu estou querendo ensinar para vocês. Como é que eu faço o cadastrar? Se ele vai retornar um booleano, o que é que eu posso botar aqui? Boolean, né? Cadastrar contato. Aí eu passo um contato, posso já passar o contato C. E aí o que é que eu tenho que fazer? Se eu não fosse checar nada, eu só fazia botar aqui, ó, this.contatos. Como é que eu coloco na lista um novo contato? ADDC. Só era fazer isso, não é, gente? Para adicionar um contato. Então, com isso, ele já bota na lista. Só que eu quero que antes de colocar, ele verifique se existe o contato na lista. Então, para verificar se existe, a gente pode chegar aqui e fazer o seguinte, ó, for, para cada contato X de this.contatos, o que é que ele vai fazer? Vai ver se o nome, por exemplo, vamos ver que ele não deixa botar nenhum contato com o mesmo nome, um exemplo, certo? Eu não posso ter dois contatos com o mesmo nome. Então, como é que eu verifico se já existe algum contato com aquele nome? Eu vou fazer um if aqui. If o quê? Se x.getNome for igual a c.getNome, né? Então, se o nome do contato na posição, o contato X, né? Para cada um dos contatos X, se o nome dele for igual ao nome desse contato C que eu estou querendo cadastrar, eu vou dizer, eu vou retornar false aqui, né?
Lá vou eu com o pai. Return false aqui. Então, ou seja, ele não vai cadastrar e vai retornar false que ele não conseguiu cadastrar. Não é isso? E aí... Oi? Não entendi. Sim, exclamação para não ser igual. Para não, se não for igual, mas nesse caso é se for igual, é para você retornar que ele não cadastrou. Então é para retornar falso. Oi? Tu pode botar aqui, se quisesse botar se note. É isso que tu estava dizendo, né? Mas vamos lá. Se ele encontrou alguém e retornou falso, beleza. Se não, se ele varreu tudo, não retornou, então ele vai chegar aqui e vai adicionar o contato e além disso ele tem que fazer o quê? Retornar true. Ou seja, ele conseguiu cadastrar o contato. Tá certo? Isso é uma forma da gente fazer um cadastrar contato, tá certo? Aí a gente pode fazer também, aí vamos lá, a gente tem o cadastrar contato que faz assim. Mas a gente pode ter também um pesquisa contato, tá certo? O que é que pesquisa contato faz? A gente pesquisa contato, por exemplo, pelo nome, tá certo? E aí ele retorna o contato. É uma forma da gente fazer. Como é que a gente faz esse pesquisa contato? Me ajudem aí. Public, contato, pesquisa contato, né? E aí eu passo o string e o nome do contato que eu estou pesquisando. O que é que eu vou fazer aqui? Algo bem parecido com isso aqui, certo? Então, vou copiar esse código daqui. E aí, o que é que eu vou fazer? Para cada contato X de contatos, se o nome de X for igual a esse nome que eu estou passando aqui, né? Nesse caso, eu já estou passando o nome que eu estou pesquisando. O que é que ele tem que retornar nessa situação? Hein, gente, tira o celular, deixa o celular de lado. Presta aqui atenção. O que é que eu tenho que retornar se eu encontrei um contato com esse nome? É o nome? Não. O que é que eu tenho? Esse método retorna o quê? Não é um contato? Então, como é que eu vou retornar o contato aqui? Quem é que eu vou retornar? Me ajudem aí. Vou retornar X, porque X não é o contato completo? Então, ó, se eu achei um contato cujo nome é igual a esse nome que eu estou pesquisando, então retorna esse contato X, beleza? Se eu varri tudinho e não encontrei, o que é que tem que acontecer? Posso retornar aqui um nulo, né? É uma forma de fazer, Outra forma de fazer é dizer o seguinte, olha, se eu pesquisei o contato e não encontrei, eu quero que ao invés de retornar nulo, que é uma coisa que eu toda vez que eu pesquisar vou ter que testar se é nulo, né? Vai me dar um trabalho danado nos outros campos. Ao invés de fazer assim, outra forma é fazer o seguinte, olha, se você mandar pesquisar e não existir o contato, eu quero que esse método de pesquisa lance uma exceção dizendo contato inexistente exception. Certo? Então a gente pode criar uma exceção nossa. Certo? E o que é uma classe de exceção? É uma classe que representa aquele erro particular. É um erro que não existia, já existia. Na verdade aqui já existe o contato. Não existe o contato exception nesse caso, né? Ou então contato inexistente exception. Certo? Então, como é que eu faço isso? Eu vou dizer o seguinte, olha, se na hora de pesquisar ele não retornou, ao invés de retornar nulo, eu quero que ele lance uma exceção. Como é que é lançar em inglês, que eu disse a vocês? Throw. Então, eu quero que ele lance uma nova exceção. E o tipo dessa exceção é contato não existe exception. E aí, contato não existe exception é uma classe que eu vou criar aqui. E aí, nessa classe, é interessante que no construtor dela, a gente passe uma mensagem, dizendo alguma coisa. Nesse caso aqui, eu vou dizer, olha, não existe, posso botar, não existe o contato com o nome. E aí, quem é o meu nome? Nome, né? Que é esse nome que eu estou pesquisando. Não é isso? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que quando alguém chamar a pesquisa contato, se ele não encontrar, ele vai lançar essa exceção. Certo? Então, se alguém chamar o pesquisa, a pessoa vai ter que fazer um try catch para capturar a exceção, porque eu vou saber que ela pode acontecer. Quando eu tenho um throw no meio do meu método, eu tenho que colocar ele na assinatura do método para avisar quem for chamar o pesquisa que esse método ele é perigoso, ele pode lançar exceção.
Se esse método tem um throw aqui dentro, a gente acrescenta na assinatura dele um throws, que quer dizer o seguinte, olha, esse método pode lançar esse tipo de exceção. Então, a gente acrescenta aqui um throws, contato, não existe, exception. O nome fica cagado nessa aula. Oi? Cagado nessa aula. Tô. O nome fica a critério. O nome é o que a gente quiser. Aí vamos agora. Ele só agora tem que existir. Aí ele vai dizer, oxe, mas que classe é essa? Que é o que ele está reclamando aqui. Ele está dizendo, olha, eu não sei que classe é essa. Contato não existe exception. Né? Então a gente vai ter que criar uma classe para representar uma exceção. Em Java já existe o tipo exception geral, que tem a mensagem. Eu não disse a vocês? Se eu quero uma classe, eu quero que tenha também essa mensagem, eu posso herdar da classe exception, não posso? Como é que a gente herda de uma classe? A gente diz que nossa classe nova extends aquela classe que já existe, tá certo? Nesse caso daqui, quando a gente clica no Eclipse, ele já diz o seguinte, ó, você quer criar então a classe contato não existe exception? Aí ele já faz um monte de coisa pra gente. Nesse caso aqui, ele já vai e cria aqui a classe, ó, public class contato não existe exception. E eu digo que ela extends the exception, certo? Então, eu já estou dizendo que ela é uma exceção, certo? E aí, a gente define do jeito que a gente define para outras classes. Como é que a gente faz um construtor para essa classe daqui? Public, como é que é um construtor? Tem que ter o nome. O mesmo nome da classe, não é isso? Então, public, contato não existe exception. E aí, no construtor, vocês notaram que aqui a gente não está chamando o construtor. Quando a gente dá new, a gente não está chamando o construtor. Aí, new, o nome da exceção, e eu não passo a mensagem. Então, a gente precisa de um construtor que receba também uma mensagem. Tá certo? Então, eu vou chegar aqui e vou fazer, olha, string mensagem. Então, quando alguém criar uma exceção do tipo contato não existe exception, eu recebo essa mensagem. Só que eu não tenho a mensagem aqui, né, gente? A mensagem está onde? Onde é que ele guarda a mensagem? Tá lá na classe exception, que é minha superclasse, né? Então, como é que eu faço para inicializar uma coisa que está na minha superclasse? A gente chama o construtor da superclasse. A gente vai fazer super mensagem. Com isso, ele inicializa lá na superclasse esse atributo da mensagem. É a superclasse exception. E a subclasse é contato não existe exception. Ela é uma classe filha da classe exception. Do mesmo jeito que essas daqui, o IOException, também é uma classe também filha de exception. Certo? Só que essas outras são classes que Java já criou pra gente, mas que são parecidíssimas com essa daqui que a gente tá fazendo. Às vezes é só isso que tem na classe de exceção. Ela é só uma classe para marcar uma situação excepcional, tá? Beleza, gente? Vamos lá, vamos por partes. Mas entenderam como é que eu crio uma classe de exceção? Public class, o nome da classe de exceção, extends exception. Aí, digamos, você quer criar uma outra situação de exceção, que é contato já existe exception. Você poderia ter criado também. Ou então contato, sei lá, contato inválido exception. Várias coisas, você pode criar várias classes para representar erros comuns que você quer deixar mais claro no seu sistema. Bora lá? Então, gente, aqui está a exceção. Aí, o que é que eu fiz lá na minha agenda? Só relembrando, na minha agenda eu disse que pesquisa contato pode lançar essa exceção. E em que situação ele vai lançar? Quando não achar o contato. Beleza? Por enquanto, tranquilo? Oi, diz. Do throw com throws? Pronto. Qual a diferença aqui, ó? Note que aqui tem um throws com S e aqui tá sem S, não é isso? Quando eu coloco na assinatura do método, a gente sempre vai usar o throws. Throws é dizer joga, ele pode lançar essa exceção. É a gente avisar que aquele método, ele pode lançar a exceção. Não obrigatoriamente lança, mas ele pode lançar aquela exceção. Então, quando a gente quer dizer que ele pode lançar um determinado tipo de exceção, a gente acrescenta na assinatura do método esse throws, certo?
Dentro do nosso método, a gente tem as instruções do método, né? E aí, uma das instruções do método pode ser lançar, de fato, a exceção. E aí você vai dizer em que momento aqui da execução eu tenho que lançar essa exceção. Ah, é só se eu chegar aqui. Se eu chegar aqui, então é para lançar mesmo a exceção. Então, o momento de lançar mesmo a exceção é esse throw, certo? Throw é lance. E o throws é eu pode lançar a exceção. A diferença é bem sutil, tá certo? Se eu tenho um throw aqui no meio, eu vou ser obrigada a acrescentar o throws ali na assinatura do meu método. Se essa minha exceção é do tipo checada, que a gente vai ver, pode lançar. Lance, certo? Se eu cheguei no throw, eu lancei a exceção. Se ele chegou aqui, ele lançou mesmo a exceção. E aqui eu só estou dizendo que pode lançar, certo? Para que eu preciso dizer desse pode lançar? Para o meu programa principal se preparar, certo? Então, digamos, lá no meu programa principal da agenda, eu quero cadastrar um contato, eu quero pesquisar um contato. Então, se ele vai chamar o pesquisa contato, ele tem que saber que o pesquisa contato pode lançar a exceção. Não obrigatoriamente vai lançar, mas e se lançar, o que é que eu tenho que fazer? Tá certo? Então, como é que a gente faz um programa principal para essa agenda? Então, eu tinha lá nessa classe testa contato, certo? Vou tirar esse código daqui. Então, digamos, criei aqui um contato, a ILA 333, certo? E aí eu posso criar uma agenda, não posso? Também. Como é que a gente cria um objeto do tipo agenda, nesse main? Agenda AG igual a new agenda. Não é assim que a gente cria uma agenda? E aí, uma vez que a gente tem uma agenda, a gente pode mandar cadastrar um contato na agenda, não pode? Como é que a gente faz para cadastrar um contato na agenda? AG. Qual é o método da agenda para a gente cadastrar? AG.cadastrar contato. E aí, quem é o meu contato? Né? X. Então, mandei cadastrar o contato X, não mandei? Aí, agora eu quero pesquisar um contato na agenda, né? Antes disso, vocês querem que eu leia? Eu posso deixar os dados aqui mesmo ou vocês preferem que digite? Deixa aqui mesmo. Pronto, aí agora eu quero pesquisar um contato, tá? Eu posso botar aqui, ó, string, nome. Aí eu vou dizer aqui, ó, jobchampagne, ponto, show input dialog. Eu vou dizer qual o nome do contato a pesquisar, né? Então, alguém quer pesquisar um contato e aí você pergunta qual é o nome do contato que você quer pesquisar, certo? Aí o que a gente faz? A gente pode mandar pesquisar na agenda, né? Esse contato, não é isso? Qual o método lá da agenda para a gente mandar pesquisar? AG. Qual é o método para pesquisar? Pesquisa contato, passando o nome, né? Aí esse meu método, ele retorna o quê, gente? Não é um contato? Então eu posso botar aqui, ó, contato, sei lá, achado, vou até chamar ele de achado. Contato achado é igual a AG.pesquisa contato pelo nome. O que aconteceu aqui? Ele começou a me dar um erro de compilação, certo? O que acontece lá no pesquisa contato? O que a gente disse lá do pesquisa contato? A gente disse que ele pode lançar uma exceção, não é? Então, se ele pode lançar essa exceção, quando eu chego lá no teste contato, ele avisa para mim isso. Ele está dizendo aqui o seguinte, quando você bota o mouse em cima, ele diz, olha, handle the exception do tipo contato não existe exception. O que ele está dizendo? Olha, você tem aí uma exceção que você não está tratando. Pode acontecer um contato não existe exception e você não está se ligando. Então, o que eu tenho que fazer se essa minha chamada pode gerar uma exceção? O que a gente pode usar para tentar cuidar dessa exceção? Para tentar tratar essa exceção? Aí a gente vai usar o try catch, certo? Então, nesse caso daqui, eu vou dizer o seguinte, olha, se isso daqui pode gerar exceção, então eu vou tentar executar isso. Então, tente fazer isso, pesquisar o contato, certo? Caso aconteça a exceção, qual é a exceção que pode acontecer? A que a gente criou, como é o nome dela? Contato não existe exception. Então, caso aconteça o contato não existe exception, pode ser qualquer nome, a variável que você criar para representar a exceção. Se acontecer, você vai dizer, olha, o contato não existe, certo?
Então, eu vou chegar aqui e posso botar system.out.println. O contato não existe. Na verdade, quando eu lancei a exceção, eu já não botei na mensagem lá para dizer que o contato com o nome tal não existe. Então, eu posso chegar aqui e pegar na exceção, meu objeto não é minha exceção. Então, eu posso chegar aqui, ó, imprima .getMessage. Porque na mensagem da exceção já vai estar dizendo qual foi o problema que aconteceu. Tá certo, gente? Agora, e se deu certo? Se ele pesquisou e achou, o que é que eu tenho que fazer? Dentro do try mesmo, só lembrando, eu tenho ainda que fazer alguma coisa, mostrar qual foi o contato, né? E o telefone dele. Como é que a gente faz isso? System.out.println, né? Contato encontrado com o telefone, aí bota só o telefone, né? Que a gente já sabe o nome. Como é que a gente pega o telefone desse contato achado? Achado, ponto, que é telefone que a gente nem fez ainda. E aí ele vai imprimir o telefone do contato que ele encontrou. Certo? Ou se a gente quisesse, para ser mais bonitinho, o que é que a gente pode fazer aqui? Achado.toString, não pode? E aí a gente recupera o toString. O toString não diz tudo sobre o contato? Não é isso? Vocês lembram do toString? Mas vocês já esqueceram tudo da segunda prova. Vou ter que refazer a segunda prova. Vamos lá. Então, como é que a gente faz aqui? Vamos fazer o getTelefone e o toString. Só para relembrar. Como é que é o getTelefone? Public string getTelefone. Return o quê? This.telefone. E o toString? O toString é o método que retorna um string representando as informações desse objeto contato. Então, como é que a gente declara o toString? Public string toString. Aí eu posso botar contato de nome. Qual é o nome desse contato? This.nome ou getNome mais e telefone mais this.telefone. Então, o toString pode fazer isso, né? E aí, quando eu mandar imprimir... Oi? Parêntese aonde? Não precisa não. Pode ser assim, parêntese mesmo. Então, o que é que ele faz aqui? Ele cria um string juntando tudo isso. Contato de nome tal, de telefone tal, e vai imprimir pra gente, né? Então, quando eu rodar aqui, o que é que eu vou fazer? Olha, eu tento pesquisar, se encontrar, ele vai e mostra. Se não, ele dá erro, ele nem chega aqui embaixo, ele já vai para o cat, ele capturou o erro e mostra a mensagem para o usuário do erro que aconteceu. Certo, gente? Então, isso faz parte do entendimento do fluxo da execução do programa da gente. Tá certo? Então, se eu mandar aqui rodar, ó, pronto, mandei aqui, mandei pesquisar, ele imprimiu lá a ILA, eu digo, agora eu quero pesquisar a ILA. Aí ele diz, contato encontrado com telefone. Ah, não, então não mudei a mensagem, foi. Aí ele botou contato de nome, a ILA e telefone e tal. Então a gente pode colocar aqui contato encontrado, né? E aí ele imprime todos os dados do contato, que a gente chamou o toString ao invés de só o telefone, tá? Agora, se eu mandar rodar agora, né, e botar um nome que não existe. Então, mandei pesquisar João. Então, não existe o contato com o nome João. Certo? Então, eu tratei a exceção com esse catzinho aqui. Certo, gente? Tranquilo? Pronto. Então, assim, criar uma exceção é só isso aqui praticamente. Certo? Você pode também criar com outros construtores sem mensagem também. Lançar exceção é a gente fazer esse throws. Certo? É a gente dizer em que situação a gente pode lançar e lançar usando o throw, tá certo? E aí, outra coisa que a gente tem que saber é como é que eu trato uma exceção. Então, tratar é justamente quando a gente chama um método que pode lançar uma exceção, a gente lembrar de colocar esse método dentro de um bloco try-catch. Beleza? Joia. Alguma dúvida, gente, por aqui, desses pontos já aqui? Pronto, o que é que vai acontecer? Nesse exercício de hoje, eu acho que qual foi o método que eu pedi para vocês lançarem, para vocês tratarem uma exceção? Eu acho que foi esse aqui, olha. Cadê? Pronto, foi aqui. Ó, considere que o método registrar voto,
Então, hoje vocês vão ter agora na urna eletrônica de vocês, ao registrar o voto, pode acontecer uma exceção do tipo eleitor inexistente exception ou uma exceção do tipo voto de eleitor já registrado exception. Ou seja, vamos pensar direitinho, na hora de votar, podem acontecer dois problemas, né? Na verdade, pode acontecer vários, né? Pode dar problema na urna, pode ter muita coisa. Mas uma coisa é você, tipo assim, eu dizer, olha, registra aí o voto de Aila e a Aila não está naquela urna. Isso é um erro, não é? E outro é, registra o voto de Aila e você já registrou antes e a Aila votou. Isso não é outro erro? Então, a gente tem que saber também lançar essa exceção. Então, para fazer esse exercíciozinho, vocês vão criar uma classezinha, duas classes de exception, muito parecidas com essa que eu mostrei para vocês, e vão fazer o throw lá onde precisa ser lançado, certo? O que é importante observar ainda considerando isso? É importante observar, gente, que quando a gente faz um método desse, um método ele pode lançar várias exceções diferentes. Aqui a gente só lançou o contato, não existe exception. Mas se a gente quiser, a gente pode dar uma vírgula e botar outros tipos de exceções que podem acontecer quando a gente chama esse mesmo método. Tá certo? Que é o que vocês vão fazer nesse exercício. Além disso, eu pedi para vocês fazerem também essa classe gravador, que é quem vai gravar em arquivos os dados do contato. Por enquanto, o que é que acontece? Quando a gente grava em arquivo, tudo que a gente mexe em arquivo, né, com o sistema, pode acontecer em Java uma exceção, né? O arquivo, o teu sistema, por exemplo, você vai gravar, pode ser que teu HD tenha enchido, você vai recuperar o arquivo, pode ser que o arquivo não exista, né? Então, várias exceções. Olha, quando você mexe com o arquivo, o que mais pode acontecer é exceção. Não é isso? Né? Outra coisa que muita gente faz às vezes é manda gravar numa pasta que não é permitida no sistema. Então, tudo isso em Java gera exceção. E aí, a exceção maior dessas exceções é a exceção IO exception, ou IO exception. Vocês sabem por que o nome dela é IO? Vem de entrada e saída, input, output. Então, é um erro de entrada e saída. Então, quando você grava em arquivo ou lê de um arquivo, você está fazendo entrada e saída. E aí podem acontecer exceções nesse processo, certo? Só que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar essa parte de arquivos na aula da quinta-feira lá na sala, junto com o exercício que vocês vão fazer. Mas antes disso, é importante que vocês entendam o que é que eu estou pedindo no exercício, para que vocês façam uma classe meio fake. Tá entendendo? Vocês vão fazer de conta que a classe vai fazer de conta que está gravando, só que ela não vai gravar. E ela vai fazer de conta que está lendo, só que ela não vai ler. Tá certo? O que é que eu quero que vocês façam? Quando o sistema começa, né? A primeira coisa que o sistema tem que fazer é tentar recuperar os dados que estão gravados, né? Então ele pega lá a lista de eleitores, a lista de candidatos, e aí coloca isso na memória. Vai ser a primeira coisa que o sistema faz. Só que para ele poder pegar essa lista de um arquivo, eu quero que vocês usem uma classezinha chamada gravador, que é a que vocês vão fazer. E aí nessa classe gravador você vai ter uma operação lá que é me dê aí a lista de eleitores e me dê a lista de candidatos. Que aí vocês vão retornar, por enquanto, uma lista fake, né? Uma lista com qualquer candidato, qualquer eleitor. Faz de conta que está pegando o arquivo. Mas vocês vão lembrar o seguinte, que esse método de recuperar e o método de gravar, ele pode lançar uma exceção de entrada e saída. Tá certo? Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Nessa classezinha gravador que vocês vão fazer, ele vai ter os métodos, ó, grava eleitores, recupera eleitores, grava votos, recupera votos, grava candidatos, grava votações, recupera votações, ele faltou recupera candidatos, né? Mas tem também o recupera candidatos, certo? Professor, no caso, isso daí é a continuação de criança. Isso. Tudo o quê? Não, o que vocês já estavam feito está pronto, isso aqui está tudo feito. Vocês vão acrescentar novas coisas, tá certo? Então eu peço para vocês fazerem essa classe. E aí, gente, como é que eu aviso que esses métodos podem lançar uma exceção? A gente acrescenta o quê? A gente acrescenta um throws. Então todos esses métodos vão ter um throws IO exception. Mas aí vocês não precisam fazer ele funcionar. Quem quiser já pode ir fazendo, mas eu sugiro que deixe para quinta-feira. Mas façam desde já a classe fake, que faz de conta que vai retornar uma lista que está no arquivo. Mas que vocês podem fazer uma lista fictícia lá só para testar, por enquanto.
Tá certo? Beleza? Então vão começando aí. Aí eu queria dar uma olhada no que vocês fizeram também. Quem trouxe aí já me mostra. Quem não conseguiu mandar, manda agora o que teve da semana passada. E aí vocês vão começando dessa semana e vão vendo as dúvidas que vocês vão tendo. Tá certo? Mas deu para entender a ideia básica das sessões, né? Assim, eu quero que vocês façam, porque só dá para entender mesmo fazendo. Então, minha sugestão é, vão fazer logo essa classe que eu disse, esse método que eu disse a vocês. Que é esse método aqui, registrar voto. Porque aí é uma forma de vocês testarem isso daí. Mas para poder fazer o registrar voto, tem que fazer o voto, tem que fazer o outro, né? Então, vou seguir na ordem que está aí. Quem está aqui não fez o primeiro, tem que voltar para o anterior, porque vai precisar do que fez o anterior para poder fazer esse aqui. Certo? Alguém mais que dá uma dúvida vai chamando também, certo, gente? E aí, como nós fazemos vocês? Mais calma, vocês podem ficar com mas então vamos fazer essa segunda parte da sessão agora. Aí vai para a segunda parte, vai fazer a segunda parte. Isso, vai fazer essa classe sessão igual. Vai precisar de coisas, tá? Tudo mandou primeiro, sabe o primeiro? Pega do primeiro, passa de uma vez. Você não está ainda, né? Ó, só, gente, não esqueça que essa questão de mandar, por mais que você não tenha terminado, o que você fizer. Eu não vou aceitar, se só entregou tudo no final, para mim, você vai ser penalizado porque você não entrou, mesmo que não chegue no pé.
projeto que da semana passada. Vá, Vitorino, também com meninos. Ou se providenciar. Vá. Gente, na quinta-feira, só lembrando, vai ser lá na sala, na central do aula. Vou dizer a sala exatamente, acho que é a 203, se não me engano. Certo? Que aí a gente vai tentar fazer no papel essas questões, só para ver se vocês entenderam direito essa parte das sessões. Exercícios com isso. Com a disciplina e a outra disciplina. Eu tenho que, ele não está usando aqui, eu tenho que fazer um projetozinho daqui, eu tenho que construir. E tem um aplicativo do celular. Só que a gente está aprendendo muito assim a parte estrutural. Em outra disciplina. É. E tem a ver com aquele problema de Vanessa que eu falei, com o aplicativo, para ter uma interface gráfica. Como é que eu faço para colocar, digamos assim, uma foto, essa foto, e eu colocar, digamos, os botões, eu colocar os botões. Aí como é que eu coloco, digamos, o Python, o Java, o Eclipse. Mas tu vai fazer isso em Java. Você tem que Eu tô aprender logo essa base. estou fazendo Excel, na verdade. Não, mas não vai ser, mas tu deveria usar uma ferramenta de prototipação. Não é para multimídia, né? Não, PMI. Ah, PMI. Você tem que fazer algo que funcione, né? Porque tu tá fazendo PMI sem pagar LT. Aí realmente é ver que atropelar, é botar o carro na frente do boi, né? Mas eu estou conseguindo fazer. Porque tu vai precisar. É só um protótipo. Sim, sabe? é um protótipo. E funciona, não é um aplicativo. Assim, tem como fazer Java, mas já vocês coisas mais avançadas, né? A biblioteca de phrases, aí você usa o Mediacom, umas Eu classes. estava estudando isso É. ontem. Mas assim, não é tudo mais. Tem um códigozinho do exemplo que eu faço, introdução ao com uma janela, e talvez te ajude. Aí usa a figura lá. Eu só queria que você botar só a fotozinha de plano de fundo, sabe? E o resto eu fazia. É. Dá uma olhada no exemplo dos slides que eu botei lá de introdução ao que tem. Um exemplozinho. Você que ajuda a fazer essa. Sim, gente, alguns que não chegaram depois, vocês só avisar todo mundo. A reposição, eu tentei alterar aqui no cigarro, não consegui, mas eu vou alterar. Eu vou voltar em uma semana a prova e a reposição. No caso, vai ser, provavelmente, a prova vai ser de hoje a 15 e a reposição de quinta a 15. Certo? Assim, o assunto foi exceções, certo? Esse é um assunto que a gente tem a parte de arquivos. A parte de arquivos, realmente, eu coloco só no projeto. Mas exceções, eu espero que vocês entendam ainda. E a parte de herança, interface, isso aí também é algo que eu espero que vocês pratiquem ainda. Sim, quem chamou foi... Alguém chamou aí atrás? Tá dormindo. Hein? Alguém tem que pensar no resto da turma? Que parece que está arrumando aqui do lado. Menino, eu não
continuar certo? Então tem que seguir, ó, uma sugestão, não atropelem as questões, não vão pela ordem das questões, fica mais fácil. Não faça isso não, não pode fazer isso não. Geração que quer direto não pode não. Você é proibido sair isso aí. Deixa eu só ir fazendo a chamada enquanto isso. Viu, gente? Sigam essa ordem que eu estou pedindo. Cria a classe voto, depois vocês criam a classe candidato, depois vocês criam a classe gravador, aí depois vocês vão complementar o que vocês já fizeram do sistema de urna eletrônica, tá? Fazer esse primeiro passo na parte, né? A gente já fez. Os que vocês fizeram foram prévios. Eu já considero que vocês já fizeram. Aqui são os próximos passos. Mas é para